Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Como é bom mais uma vez estarmos aqui juntos para louvar, glorificar o nosso Deus. Ainda que a distância ainda se impõe a nós temos esse privilégio de nos unirmos através aqui da internet, mas num propósito único de glorificar, adorar o nosso Deus que é a definição do próprio amor. E o seu amor é o que nos atrai para si mesmo. Por isso nós vamos louvar, nós vamos adorar, nós vamos cantar e proclamar que este é o nosso Deus. Convido você a louvar comigo, cantar. Esse é o momento para fazermos isso em comunidade. Amém? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Eu cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto, Senhor. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto, Senhor. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Amém. Que o amor de Deus, expresso de uma maneira tão impressionante, tão única, através de Jesus Cristo, seu sacrifício na sua vida, mas principalmente no seu sacrifício por nós, esteja sempre nos nossos lábios, seja sempre expresso através das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos louvores, que coloque em nós sempre um cântico novo, de renovação, de nova vida no Senhor Jesus. Amém?
sempre que o nosso Deus é a nossa fortaleza. É Ele quem cuida de nós, é Ele que está sempre no comando das nossas vidas. Mesmo em tempos difíceis como o que nós vivemos, nós temos uma certeza: Deus está no controle e Ele que nos fortalece, Ele é a nossa rocha. Nos ajuda nessa caminhada difícil em que nós passamos. E até em momentos de tristeza, em momentos de dor, nós temos o privilégio de ver Deus vindo a nós, derramando a sua graça, nos dando o auxílio que necessitamos, nos ajudando a caminhar, derramando do seu poder sobre as nossas vidas. Sei
alegria é saber que, independente da situação, não há lugar melhor para estar do que na presença do Pai, nos braços do nosso Pai, que nos ama tanto, onde nós sentimos segurança, onde nós sentimos o carinho, onde nós sentimos verdadeiro amor. Não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai.
braços do meu Pai, são os braços de Jesus. Amém. Nós vamos ficar agora com a palavra pelo pastor. Que Deus abençoe a sua vida. Olá, irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Sandro Wagner. Primeiro dizer da saudade de estar com os irmãos, mas ao mesmo tempo agradecendo a Deus pela oportunidade de termos uma tecnologia em que podemos já, como já tem acontecido anteriormente, nos reunir, mesmo que em nossas casas, mesmo separados no espaço, mas estarmos juntos em Cristo, como igreja, não somente a Betaninha, mas tantas outras igrejas em nossas cidades, no país e no mundo. Hoje, nessa noite de domingo, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, acessar no aplicativo do seu celular ou tablet o Salmo de número 40. Eu quero refletir com você sobre esse Salmo hoje. Salmo 40, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 5 nesse primeiro momento, mas entraremos nele até o fim do Salmo de número 40. Salmo 40, do verso 1 até o verso 5, nessa leitura inicial desse culto. Eu vou esperar um pouquinho para que você possa acessar, possa abrir a sua Bíblia, para que a gente possa ler junto como igreja, nesse momento de culto. Salmo 40, do verso 1 até o 5. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Verso de número 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vamos orar? Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja reunida, fala com o teu povo, e que nós possamos, ao ouvir a tua voz, nos lembrarmos de quem está conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu quero começar essa mensagem fazendo algumas perguntas. Algumas perguntas que eu creio que são pertinentes. Perguntas para que a gente possa pensar nesses tempos em que estamos vivendo, tempos de isolamento social, tempos em que estamos vivendo uma pandemia e que, ao conversar com alguns irmãos, alguns até com bastante idade, graças a Deus com lucidez, me diziam: nunca vi isso. Nós estamos vivendo um momento em que estamos no meio da história, algo que vai ser contado para as próximas gerações. E há no nosso coração, na nossa alma, perguntas e respostas que precisamos nos dar. Perguntas sinceras que pedem também de nós respostas sinceras para esses tempos em que temos vivido. Algumas das perguntas é: o que
você tem esperado de mudança para esse tempo tão estranho que temos vivido? Que mudança você tem esperado? Você tem esperado uma mudança global da sociedade? Uma mudança macro das relações? E a sua mudança? O que isso tem mudado no teu coração? Ao mesmo tempo, diante das notícias, diante do noticiário, quais são as suas fontes confiáveis? Quais são as suas fontes de leitura da realidade? Em que você tem se baseado para ler o que está acontecendo ao seu redor? Quais são essas fontes confiáveis que você tem se colocado diante para dar resposta ao que está acontecendo? Nesse momento de isolamento em que nós temos vivido, o que tem ocupado a sua mente? O que tem feito ninho na sua mente, na sua alma, no seu coração? Será que a gente quer ser forte o tempo todo para demonstrar algo que não necessariamente se consegue? E isso tem adoecido o seu corpo, a sua mente e a sua alma. Já tem encontrado irmãos e irmãs que eu tenho conversado e têm aberto o coração e dito: pastor, eu não estou aguentando, eu tentando manter-me forte, mas está começando a ruir a minha saúde. Você tem confiado em quem? Outra pergunta que necessita de uma resposta sincera é que se a gente quer se manter forte, qual tem sido o seu foco? Qual tem sido o seu escape? O que tem feito você desligar um pouco a mente e seguir em frente? Nesses tempos em que estamos vivendo, uma pergunta agora bem direta: como tem sido a sua vida de oração? Esse tempo de isolamento tem sido aproveitado mais para Netflix? Ou a sua vida de oração não mudou? E a última pergunta: quando as más notícias chegam? Porque agora, quando a gente, principalmente falando da questão da pandemia, do coronavírus, a cada dia que está passando, nós temos deixado de simplesmente ler números e começando a ler nomes, porque tem chegado a mim nome de pessoas, de familiares, de amigos, de gente querida que está com o vírus. Alguns, graças a Deus, em estado perfeito, sem nenhum sintoma grave. Outros se agravando e alguns já internados. Quando chegam essas notícias essas notícias que têm abalado, para onde você tem corrido? Para que lugar você tem encontrado descanso? Essas perguntas, elas demandam respostas sinceras. E eu creio que o Salmo 40 é um salmo que tem não só respostas para todas as perguntas que eu fiz, mas para tudo da nossa vida. Por isso eu quero te convidar a ler comigo, reler, na verdade, os versos de 1 a 3. Olha o que Davi escreve: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aqui nós temos Davi começando dizendo: esperei confiantemente
pelo Senhor. Aqui denota uma oração paciente de quem espera, ora. Nós temos aqui uma oração que faz com que nós nos desfoquemos dessa realidade bruta em que estamos vivendo. Davi também, ao mesmo tempo, diz que enquanto orava, ele confiava e esperava no Senhor, mais do que esperar pela mudança das coisas que estão ao redor dele. Davi aqui ora, tira o olhar dele da realidade que o cercava. E aqui há um convite. O convite é de confiar. Confiar em Deus como um caminho que sai do caos e que conduz à confiança. Nós precisamos lembrar e olhar para essa oração como uma oração de alguém que esperou pacientemente para ser ouvido. Davi aqui mostra uma oração de quem clama, de quem grita, de quem pede socorro. Precisamos aqui pensar e ser bem honesto. Será que a gente não está passando por essa mesma questão hoje? Será que nós não estamos vivendo uma realidade de gritos de socorro? E aí isso deve nos fazer lembrar não somente dessa realidade em que hoje a gente pode estar de joelho pedindo socorro, seja para a nossa vida, seja pela nossa saúde, seja pelas nossas finanças, seja pelo nosso futuro, que muitas vezes a nossa geração de hoje pensa no futuro numa construção que é uma constância. Parece que não foi ensinado que é sempre um gráfico assim, ó. Será que o momento em que oramos, o momento em que passamos e clamamos por socorro, nós não conseguimos lembrar do passado? O que o texto aqui parece nos colocar diante é de um espelho em que olhamos e ao mesmo tempo olhamos para trás, para lembrarmos quantas vezes nós passamos por medos. Quantas vezes acordamos desesperados. Há quantos anos você acordou sem saber como seria a sua vida, apavorado. O texto aqui mostra alguém que aguardava com paciência. E ele aguardava com paciência o agir, a intervenção de Deus. O que o texto nos mostra e nos leva é a certeza de alguém que conta um relato. O que esse texto nos mostra e nos coloca diante de uma cena de alguém de joelho que se ajoelha porque sabe que Deus age e ouve. Tanto é assim, meu irmão, que nós olhamos para esse texto, ao relemos ele, vemos que Davi, ao falar que orava, que buscava, que confiantemente pedia a Deus, o texto diz que Deus se inclina. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Tem uma imagem na minha mente, sempre de Apocalipse. Olhar a Trindade Santa num trono de glória, que ele está e sempre esteve. E esse Rei do Universo, Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o que é o princípio e o fim, se inclinar e ouvir a minha e a sua oração. Meu irmão, minha irmã, Davi estava falando como um homem que sabia disso na vida. Diversos salmos ele fala isso. No Salmo 6, por exemplo, no final do verso 8 e todo o verso 9, olha o que Davi fala. O Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sabe que você tem que lembrar
Sabe que você tem que trazer a sua mente ao seu coração. É que o Deus que servimos, Ele presta atenção. Nós precisamos, meus irmãos, perceber que aqui Davi está conjugando todos os verbos no passado. Ele está trazendo de novo ao coração dele, à alma dele, à mente dele, às ações dele, a certeza que o Deus que cuidou no passado, que livrou no passado, que salvou no passado, age hoje. Nós precisamos, ao olhar esse texto e lembrarmos quando o medo bater na sua porta, quando o medo, o pavor, as incertezas baterem na sua porta, você tem que trazer à sua mente, meu irmão, minha irmã, que o mesmo Deus que cuidou de você ontem é o mesmo Deus que cuida hoje e que vai cuidar para todo sempre. Isso deve fazer com que eu e você possamos olhar e perceber e lembrar que depois de pedir o socorro, olha só o que Davi fala, que ele lembra do que Deus fez, Deus agiu. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando a gente olha para o passado, a gente lembra da bondade do Senhor. E essa bondade é para hoje. Quando a gente olha para trás e vê a bondade do Senhor na nossa vida, onde Ele nos dá muito mais do que merecemos, essa bondade é para hoje e é para todo sempre. Essa bondade que colocou os pés de Davi, os meus pés, os seus pés sobre uma rocha, nós somos firmados na rocha que é Cristo Jesus. No Deus que não somente nos colocou os pés sobre a rocha, mas firmou os nossos passos. Aqueles que eram vacilantes agora não são mais. Eu posso andar até mesmo vacilando, mas Deus me pega pela mão, me coloca de novo sobre a rocha, me faz firmar os passos e andar plenos até o encontro com Ele. Nós precisamos trazer à memória que Ele cuida, e a gente precisa fazer isso principalmente em tempos de incertezas. Porque é nos tempos de incertezas que nós precisamos nos lembrar do Deus do livramento. É em tempos de incerteza que precisamos lembrar do Deus da providência. Quantas vezes Deus fez na sua vida coisas que você olhava depois e pensava, eu precisava disso, e Ele cuidou dos mínimos detalhes. Nunca faltou nada na sua casa. Quantos livramentos Deus deu à sua vida. Ele tem a nossa vida nas suas mãos. Nem a morte você deve temer. Nós lidamos com Deus da redenção, nós não tememos a morte porque Jesus morreu por mim e por você, e nós temos direito ao céu não pelo que eu faça, não pelo que eu creia, mas porque o Cristo morreu por mim. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, vai julgar vivos e mortos, e é na obra dele que eu descanso. É o Deus da nossa redenção. E esse Deus, que é o Deus do livramento, que é o Deus da provisão, que é o Deus da redenção, é o Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso que Davi vai e fala, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Primeiro ele conjuga todos os verbos no passado. Agora ele começa a conjugar os verbos no presente. Ele diz que Deus pôs nos seus lábios uma nova canção. E é uma canção de louvor ao nome dele. Será que nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, você tem percebido, tem sido gerado no seu coração uma canção de louvor a Deus pelos livramentos que Ele tem dado? Será que você tem pego, ou melhor, tem usado esse momento que você tem tido, se você tem a oportunidade de ficar dentro de casa, e mesmo que não tenha, percebido no meio desse caos que muitas vezes tem se tornado em vários lugares,
que Deus está gerando no seu coração um hino de louvor para que você possa cantar, porque é momento de você lembrar tudo que Ele fez na sua vida? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter essa canção no presente, uma canção para hoje, uma canção que reverbera lá no futuro. Uma canção que começa hoje na sua casa, mas que ela sai da tua casa, sai da sua boca e vai ao encontro do nosso Senhor e daqueles que estão ao seu redor. O texto diz que esse hino de louvor que sai dos nossos lábios mostra tudo o que Deus tem feito na minha vida e na sua vida, todo o cuidado dele. E esse hino de louvor, esse cântico que sai dos lábios, mostra para aqueles que estão ao redor do quanto Deus tem cuidado da sua vida. O texto diz aqui que muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Tem uma coisa que eu tenho percebido nesses tempos. Vários amigos que não falavam comigo sobre fé, sobre eternidade, sobre morte, tenho procurado. Tenho visto em alguns grupos de amigos a mesma coisa. Gente que ria, que me chamava de obscurantista por crer no Evangelho e que vem perguntar, cara, tô com medo de morrer. O que eu faço? Primeira pergunta que eu fiz, por que você me procurou? A resposta, porque você é alguém que confia. Antes que você pense que eu possa estar falando isso aí para uma autopromoção, nada disso. Porque quem anda comigo sabe o quanto inconstante eu sou. Mas o Deus que anda comigo é constante. O Deus que anda com você, meu irmão, é constante. As pessoas enxergam, sabem que na hora que a corda aperta, é a você que ele vai procurar. Na hora que a morte chega e que ele não sabe o que falar, ele lembra de alguém que canta um hino de louvor porque já viu Deus livrar, já viu Deus prover, já viu Deus cuidar. Ele ouve essa canção, lembra desses versos e corre até você, meu irmão. Não se preocupe, não venha com essa história de dizer que você não sabe o que vai falar, porque o Espírito Santo que habita em você é aquele que vai te fazer lembrar e vai conduzir essa conversa. Porque aquele que salva é o Senhor, não é você nem eu. Nós precisamos trazer essa verdade aos nossos corações e entender que a ação de Deus na nossa vida é uma canção que os outros ouvem. Nós precisamos entender que isto é um chamado a mim e a você nesse tempo de pavor, de pânico para tanta gente. É um momento de pregarmos o Evangelho, porque as portas estão abertas. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, confiar em Cristo. Precisamos ser humildes o suficiente para entender e literalmente declarar que não sabe o que fazer. Nós precisamos ser alguém que segue o caminho da verdade. Gente que crê no cuidado de Jesus. Quero ler com você o verso 4 e 5 que diz: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Esse verso 4 começa bem-aventurado, termo que tanto no grego quanto no hebraico tem a ver com alegria, tem a ver com felicidade, felizes, bem-aventuranças. Esse termo é um termo que nós devemos nos apegar a ele, porque é um termo que se refere àqueles que são servos de Deus. Aqueles que sabem que não são merecedores de nada, mas mesmo assim devem andar como gente alegre, felizes, por saber que foram comprados por um alto preço. Nós precisamos entender que
Se eu sou um servo de Cristo, se eu sou um servo de Deus, eu sou um homem feliz, mesmo que as coisas não vão bem, mesmo que a despensa possa estar vazia, mesmo que a saúde possa estar fraca, mesmo que o desemprego possa ter batido na porta, mesmo que a tristeza possa entrar na minha casa, mesmo que a depressão possa vir a me abraçar. Jesus é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. De novo, como eu falei da outra pregação, Deus usou um vírus para nos colocar de joelhos, para nós entendermos que a felicidade não é ostentar, que a felicidade não é simplesmente ter um carro de 5 milhões de reais, que não é ter a conta bancária azul, mas é saber-se salvo pelo Rei. O que esse texto nos mostra é que nós nos tornamos infelizes quanto à vida e quanto à eternidade quando a gente não confia em Deus. Por isso há aqui convites que nós precisamos entender que quando nos aproximamos dele, que quando entendemos que, apesar das más notícias que chegam, a que nós mais queremos são as boas novas dele, que quando qualquer falácia, mentira, arrogância que possa se achegar perto de nós nos afastamos porque queremos o caminho da verdade, nós mostramos o quanto somos felizes, mesmo que não tenhamos muito, mas nós temos tudo. Podemos não ter muito, mas temos tudo, porque o Rei achou, por sua vontade, misericórdia para salvar pecadores como nós. Somos felizes quando colocamos a nossa confiança no Senhor. Sabe por quê? São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. São muitas, Senhor, Deus meu. Aqui a ideia que está aqui, é de abundância. A ideia aqui é de algo excessivamente grande. E o que é que o texto está dizendo? Que são muitas, que é algo excessivamente grande, que é abundante. As maravilhas de Deus. As maravilhas de um Deus que tem operado na sua vida, na minha vida. O texto mostra aqui que nós estamos ou podemos estar diante de duas estradas. A primeira estrada é uma estrada cheia de medo, cheia de escuridão, desconfiança e também cheia de pânico. Mas também há uma outra estrada. Uma estrada em que há segurança, cheia de luz, toda iluminada. Uma estrada cheia de certeza e de paz. Qual estrada você tem caminhado? Qual estrada você tem escolhido caminhar? O que você não tem lembrado para caminhar na segunda? A estrada de segurança, de luz, de certeza e de paz de Cristo. De novo, nós recebemos mais do que merecemos. E às vezes somos ingratos demais. Quanta ingratidão. Nós precisamos lembrar que devemos ser gratos. O texto diz aqui: eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Eu não sei contar nos dedos quantas coisas Deus já tem feito na minha vida e da minha família. E eu não estou sozinho nessa não, você que está me ouvindo aí também.
Sendo aquele pastor chato, olha aí para o seu lado, sim, para sua esposa, para o seu marido, seus filhos, netos. Olhe, se você estiver sozinho também, pode olhar para dentro de si, pode olhar para mim. Lembre-se, Deus tem cuidado. Deus tem feito algo grandioso nas nossas vidas. Nós temos diante de nós um Deus que tem feito tantas coisas por amor a seus filhos. Gosto de lembrar do texto de Paulo, quando Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz o texto de Romanos 5, verso 8. Ah, meus irmãos, reconhecer isso, além da gratidão, me coloca no meu lugar. Sou pó, sou fraco, sou servo. Textos como esse deve nos levar a um lugar de humildade. Um lugar diante de Deus, do Deus que sabe mais do que eu. E aí eu quero ler com você os versos 16 e 17, que são os versos finais do Salmo 40. Folguem-se em ti, ou melhor, folguem-se e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Oh, aleluia! Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Quando a gente olha a partir do verso 12 desse capítulo do Salmo 40, nós percebemos que Davi começa a orar pedindo a Deus por livramento. Davi começa a pedir por livramento, primeiro, livramento por um grande inimigo que nós temos, nós mesmos. Ele pede livramento para si e por conta de si. Depois ele pede sobre inimigos. Pede livramento a Deus sobre inimigos físicos, da alma, enfim, todos os inimigos. Davi reconhece-se pecador e frágil. Davi se reconhece como alguém que o mal espreita, está ao redor tentando pegá-lo, tentando derrotá-lo. E ele suplica por livramento. Aí no verso 13 ele diz o seguinte: agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Urgência. Davi aqui, depois de orar por livramento para si, depois de orar pedindo que Deus cuide dele, livre a ele dos perigos dessa vida, ele tira o foco dele mesmo. É isso mesmo. Ele ora pedindo livramento por si mesmo, pelos próprios pecados, pelo que ele é como pecador. Ora pedindo que Deus o livre dos inimigos, mas depois para de orar por si e foca de forma diferente. Davi olha para além do que os olhos humanos podem ver, além de simplesmente olhar para si. Sabe o que ele faz? Ele ora pelos irmãos. Davi ora pelo povo de Deus. Ele ora pedindo para que esse povo de Deus tenha o mesmo sentimento de cuidado que ele tem, do cuidado de Deus para com a vida dele. Ele ora pedindo e clamando a Deus que ele dê a esses irmãos o mesmo sentimento de que Deus é o Deus que os libertou e que os livra. Davi começa o verso 16 aqui, na versão revista atualizada, dizendo: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Na NVI, a gente tem uma tradução que dá uma explicação um pouco melhor, na minha opinião, claro, por isso que eu gosto da NVI, eu sei que a igreja usa a revista atualizada, eu tento respeitar isso quando eu posso, mas na NVI diz: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Davi aqui, ele está orando por mim e por você, por toda a igreja do Senhor, por todo o povo de Deus. Davi aqui, ele ora para que o povo de Deus se alegre por ter sido salvo.
Se alegre por ter um Deus que cuida, um Deus que os livra, um Deus que os libertou. E Davi fala que esse povo juntos devem dizer uma frase: grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Em momento de pandemia, em momento de isolamento social, precisamos lembrar quem está conosco. Sabe quem está conosco? O Deus de toda a glória. Em momentos de isolamento social, nós precisamos lembrar também quem está comigo. Não só lembrar quem está conosco, quem está comigo. Quem está comigo são vocês, os meus irmãos. Eu conto com as orações não somente da minha esposa. Eu conto com as orações não somente do meu filho. Eu conto com as orações dos irmãos. E eu oro a Deus pedindo que o sentimento de vocês seja o mesmo sentimento de Davi. Que você se lembre do cuidado. Que você tenha plena certeza que Ele te salvou. Que você tenha plena confiança que Ele vai seguir cuidando de vocês. Meu irmão, minha irmã, Davi termina dizendo: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. O rei Davi, pobre e necessitado. No fim das contas, somos isso, irmãos. O maior valor dessa vida é saber que Jesus, nosso Deus, se preocupa com você. Ele se preocupa com você. O nosso Deus faz isso não pelo que você pode dar a Ele. O nosso Deus cuida de você, se preocupa com você, porque é um Pai bom, amável, misericordioso e eterno. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Termino aqui dizendo: espere, confie em Deus. Lembre-se dos feitos dele na sua vida. Traga a memória. Reconheça-se como fraco e o Espírito Santo vai te fazer forte. Fortaleça-se em oração e meditação da palavra. Ore pelos seus irmãos. Não esquece de mim, não. Eu não esqueço de vocês. E creia. Ele é o nosso socorro. Vamos orar? Senhor, o Senhor é o nosso socorro. O Senhor tem cuidado de nós. Nos ajuda a não esquecermos disso. Nos dias bons e nos dias maus. Ao Senhor toda a glória, porque nós não merecemos tanto que o Senhor tem feito. Eu te peço que o Senhor venha trazer ao meu coração e dos meus irmãos um novo cântico, um cântico novo de louvor, um hino de louvor ao Senhor, e que muitos possam ouvi-lo e se renderem aos seus pés. E que a gente não se esqueça, Pai, que somos pobres e necessitados, não importa a conta bancária. Precisamos do Senhor. E que o Senhor seja o nosso tudo. Glória a teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem firmes, irmãos. Deus abençoe vocês. E em breve tempo, em nome de Jesus, nós vamos estar juntos. Deus abençoe.